Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. E vamos ler então a palavra, irmãos. Quero pedir a vocês que abram a Bíblia em Hebreus 9, versículo 28. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Esse texto, ele fala da volta do Senhor Jesus. Por isso nós vamos ler aqui, porque é o nosso texto base. Então lemos assim, em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que esse texto está nos dizendo? Está nos dizendo que é tão certo a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda de Jesus, como foi também a sua morte. A vinda de Jesus será um tempo também de juízo, um tempo de condenação para aqueles que impiamente rejeitam a palavra do Senhor. Vai ser um tempo diferente, um momento ímpar, porque Jesus virá com a sua glória, com todas as suas majestades, com toda a áurea que envolve o seu reino, o seu poder. Assim, nós, os crentes, veremos Jesus exaltado nas alturas. Encontraremos e veremos aquele pelo qual nós temos a esperança. Amém? Então, eu penso que Paulo, quando foi morto pelo Império Romano, ele pensou muito nesse momento. No momento de encontrar-se com Jesus. Imagina o Pedro, que foi, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, e ele estava vendo isso. Eu imagino o missionário aos chineses, Hudson Taylor, ele vendo esse dia pela fé. Podemos ver Martinho Lutero, podemos ver todos os grandes homens de Deus olhando para esse dia, em que o crente encontrará o seu Senhor nas alturas, nos ares. Veremos o Filho de Deus, aquele que prometeu: eu vou, mas voltarei para buscar o meu povo. Essa é a nossa esperança. Nesses últimos meses eu tenho ouvido sempre aquela canção antiga, Jesus virá, para que eu não me esqueça e não fique desapercebido de que Jesus prometeu que vai voltar, e Ele vai voltar. Nós precisamos pregar às pessoas sobre a volta de Jesus, irmãos. Tem muitas pessoas que não sabem que isso vai acontecer e as consequências para quem não estiver preparado para a volta de Jesus. Tem muita gente achando que evangelho, igreja, é apenas um segmento de opção religiosa. Nós somos os únicos que temos a palavra que diz que tem um Salvador eterno e que prometeu voltar. E nós precisamos, então, anunciar ao mundo essa palavra. Jesus, como sendo o único Salvador, é aquele a quem o homem deve buscar para a salvação dos seus pecados. Os anjos, eles anunciaram também a volta de Jesus. O livro de Atos, no capítulo 1, o versículo de número 11, quando os discípulos estavam reunidos, eram mais de 500 discípulos. Eles estavam reunidos e Jesus estava sendo assunto ao céu, subindo às alturas. Enquanto eles olhavam para o céu, os anjos disseram àqueles discípulos para que eles não continuassem olhando para os céus, porque aquele que subiu um dia voltará. Os anjos anunciam então a volta do Senhor Jesus. O próprio Jesus falou muito da sua volta. Muitas vezes usou a parábola. O que é a parábola? A parábola é uma forma de Jesus comunicar uma verdade maior, uma verdade espiritual. Então Jesus usava uma história comum, cotidiana e verdadeira para expressar uma história eterna, um ensino eterno. E tem um texto que me chama muita atenção em Mateus, capítulo 13,
versículos do 24 ao 30, onde o Senhor Jesus ele traz a parábola do trigo e do joio. E ele traz essa parábola para dizer que há uma diferença, ou haverá uma diferença entre o crente e o descrente, entre o ímpio e o justo, entre aquele que aceita e recebe Jesus e aquele que rejeita Jesus, sua palavra, o seu reino. Então ele traz uma história comum que fala de uma plantação. O trigo representa aquele alimento que foi plantado devidamente para uma colheita, e o trigo foi aquela planta que surgiu no meio daquela plantação, que foi plantada ali para confundir, porque o joio parece muito com trigo, mas não é trigo. Mas aqui, entendemos pela parábola que haverá um momento em que o ceifeiro vai separar esse joio do trigo e vai queimá-lo. Eu vou ler o texto para a gente poder trazer mais informação sobre esse assunto. Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola Jesus propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus está prometendo que haverá um tempo da colheita, onde o joio será queimado e o trigo será colhido devidamente. O que Jesus quer dizer e afirmar para nós? Primeiro, que haverá um juízo para aquele que não é dele, e haverá uma bem-aventurança para aquele que pertence a ele. E o Senhor Jesus, apesar de saber que o joio está no meio do trigo, ele diz que haverá um tempo para que isso ocorra. Aqui Jesus está falando de um tempo que só ele sabe. Mas sabemos que a volta de Jesus será gloriosa para a igreja, mas será juízo para o mundo. Um juízo que será terrível, porque trará as consequências de todos os pecados da humanidade. Eu fico pensando como doeu o coração de Deus quando martirizaram os seus servos. No dia do juízo, isso será lembrado. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E o juízo é uma vingança reta. O juízo é uma vingança onde a justiça está sendo praticada. Deus não vai condenar ninguém que não mereça essa condenação. Deus, portanto, busca em mim e você um coração sincero. Um coração que ele possa ter como trono e, portanto, confirmar em nós o lugar devido para ele. E assim, naquele grande dia, nós não seremos confundidos. Aqueles que são de Deus devem permanecer como o trigo. O trigo ele não é confundido à vista de Deus. Daí eu entendo que Deus permite que no meio do seu povo tenha um falso irmão. Tem aquele que parece ser crente, mas não é. Mas haverá um tempo em que a igreja invisível, ela não será confundida. Jesus a tomará para si.
Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo o tempo do fim. O tempo em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores virá no trono, no seu trono, da sua glória, e Ele virá para buscar o seu povo. Esse é um tempo em que todos nós, como cristãos, devemos nos aperceber de que o tempo está mostrando o fim. E, portanto, devemos renovar a esperança de que o nosso Salvador está às portas. Jesus também falou no seu sermão profético de Mateus 24. Eu vou ler esse texto porque eu vou usar bastante Mateus 24 para essa pregação. Então, em Mateus 24, o versículos 29 ao 31, olha o que Jesus disse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Diga assim comigo: o Filho do Homem virá com poder e muita glória. Irmãos, não pense que Jesus virá como Ele veio a este mundo da primeira vez, em que Ele deixou ser padecido. Ele virá com todo o poder e com toda a glória. Ele virá como o Filho de Deus exaltado, que conquistou a morte pela vitória da ressurreição. E todos os crentes receberão as bem-aventuranças daquele que diz que virá. E observe, irmãos, que grandes acontecimentos precederão a volta de Jesus. O que está acontecendo é um juízo. Eu me refiro à pandemia. E muitas coisas irão acontecer até que o Filho de Deus volte. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para você que eu estou ficando cada momento mais convicto de que Jesus está às portas, de que Ele está chegando. Porque os sinais, os mais bíblicos, daquilo que Jesus disse, os evangelhos disseram, os apóstolos profetizaram, os profetas falaram, está se cumprindo. Também os apóstolos, e aqui eu me refiro a Paulo, a Tiago e todos eles falaram também dessa volta de Jesus. Lemos na carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, onde Paulo, ele também vai falar desse acontecimento. Então lemos da seguinte forma, capítulo 2, versículo 1, de 2 aos Tessalonicenses, está escrito assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. O interesse de Paulo para com a igreja é que a igreja não ficasse desapercebida sobre esse acontecimento, onde ele vem reafirmar que Jesus voltará para reunir o seu povo. Também Tiago, no capítulo 5, ele diz que nós devemos ter paciência, mas Jesus virá. E a Bíblia continua nos dando várias instruções sobre a volta de Jesus. Lemos no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Esse é um texto que eu quero compartilhar com você. Aí no finalzinho do livro do Apocalipse, o versículo 12 do capítulo 22, está escrito da seguinte forma: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está dizendo: eu venho sem demora, ou seja, tem um tempo para eu voltar, ou tem um tempo para Jesus vir a esse mundo. Esse eu venho sem demora é porque há um tempo específico que nós não sabemos qual, mas Ele, Jesus, disse que virá, e Ele virá no seu tempo. Que maravilha, né? Nós temos uma palavra que não é de um político, que não é de alguém ideológico, cheio de filosofias,
mas é de alguém que dá a palavra e cumpre. Aliás, ele fez tudo o que nós conhecemos. Tudo o que existe ele fez pela palavra, e a palavra dele não mente. Ela disse que ele voltará, e ele voltará para buscar o seu povo. Você é povo de Deus? Diga amém. Amém. Você aguarda a volta de Jesus? Levante sua mão assim. Amém. Porque eu aguardo a volta de Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia fala também que a vinda de Jesus será uma vinda repentina. Em Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44, a palavra do Senhor diz assim. Mateus 24, 43 ao 44. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a vinda de Jesus será repentina, e ele diz que compara aqui como o ladrão que vai roubar uma casa e que não avisa que vai roubar. Será algo inesperado. Um dia eu nunca imaginei que eu pudesse fechar as portas do templo por um motivo tão estranho que foi a pandemia. Isso aconteceu. Nós estávamos aqui no domingo, imaginando estar aqui no outro domingo. Mas naquela semana, repentinamente, tivemos que fechar as portas. Assim será, irmãos. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava ficar dentro de casa confinado por conta de uma doença grave. Mas isso prova a nossa fragilidade e o quanto será uma grande surpresa a volta do Senhor Jesus. Também em Mateus 24, 27, o mesmo capítulo que nós lemos, diz que será como um relâmpago, algo muito rápido. Lemos então no capítulo 24, 27, versículo 27, a seguinte informação que Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O relâmpago, que vocês conhecem, que nós conhecemos, ele demonstra que é uma coisa muito veloz. Assim também será a vinda de Cristo, disse o Senhor. Mas a Bíblia vem nos dizer isso também, que ninguém sabe qual o dia dessa vinda, apesar dos sinais que serão propostos para nós como forma de nós de evidenciar a presença e as circunstâncias dessa vinda. Mas o próprio Jesus disse em Mateus 24, versículo 36, versículo 37, que ninguém sabe o dia da sua vinda. Lemos então assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Já tentaram marcar muitas vezes a vinda do Filho de Deus. A exemplo de Ellen White, profetisa dos adventistas, que marcou mais de uma vez a volta de Jesus. Outros tantos marcaram e erraram. E todos que marcaram vão errar. Porque não tem como. Jesus não deixou isso escrito e revelado para nós. Ele prometeu e deu sinais. E disse que haveria sinais. E ele disse quais seriam esses sinais para a sua volta. Então ninguém sabe. Será repentina a volta do Senhor. Mas tem 3 sinais que eu considero eles importantíssimos para nós observarmos como sendo sinais que mostram e demonstram que Jesus está às portas. E eu tenho a observar esses sinais e eu estou convicto de que Jesus está muito às portas. Nós estamos há 2000 anos de que o Filho de Deus esteve aqui na Terra. E nós somos talvez a geração mais próxima, ou até a geração, que vai provar o milagre do arrebatamento da igreja.
Porque todos os sinais estão se cumprindo. Eu quero trazer aqui alguns sinais. Primeiro, o sinal de Joel, capítulo 2. O profeta disse que no fim dos tempos, Deus derramaria do seu Espírito, o Espírito Santo, sobre a igreja de Deus. De tal modo que a palavra de Deus seria plantada na mente e no coração e não mais em tábuas, como foi no caso de Moisés. Por isso que quando o crente recebe a palavra no seu coração, a sua vida é transformada. Porque hoje temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a todos os crentes e há evidências no mundo inteiro de que os cristãos recebem o Espírito Santo, todos que creem em Jesus e abandonam a vida de pecado, recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é dado por Jesus aos crentes, aqueles que tiveram os seus corações, as suas vidas lavadas pelo sangue do precioso Filho de Deus. O Espírito Santo foi dado à igreja. E essa é uma prova evidente de que a palavra de Deus está se cumprindo e que Jesus está às portas. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é salvo e você não está preparado para o arrebatamento. Mas se você tem o Espírito Santo, você é salvo. E você está preparado para o arrebatamento da igreja. A segunda coisa que eu considero importantíssima como sinal é o fato de Israel. Existem algumas coisas importantes, irmãos, que nós temos que considerar. Em 70, depois de Cristo, lá no começo, quando Jesus veio a essa terra, e aqui pregou, e aqui andou nas praias da Galileia, pregou o amor como ninguém pregou. Ele pregou um evangelho extraordinário, que muda pessoas independente das suas convicções, independente das suas ideologias, etnias e outras coisas que podíamos colocar aqui. Ele esteve aqui, padeceu na cruz, ressuscitou dos mortos, e há testemunhos oculares disso que testemunham para nós através do Evangelho. Mas naquele período consequente, aquele acontecimento da morte de Jesus e ressurreição, houve uma grande perseguição a Jerusalém. Os judeus foram espalhados pelo mundo, Ásia, Europa, todo mundo conhecido, os judeus deixaram o seu território. A história chama isso de diáspora. O que é diáspora? É quando um povo ele é perseguido politicamente ou religiosamente, a exemplo, e esse povo ele é obrigado a deixar a sua terra. Ele é obrigado a deixar a sua casa e sair do seu país de origem. Imagine, irmãos, para vocês compreenderem nós aqui, brasileiros, se tivesse uma perseguição de tal modo que nós tivéssemos que deixar nossa casa, nosso país. O que aconteceu com Israel foi uma perseguição tão ferrenha que eles ficaram 2000 anos fora da sua terra. Eles foram dispersos pelo mundo. Eu pergunto, seria possível um povo deixar a sua terra e depois de tantos séculos retornar repatriados à sua terra? Seria possível isso? Não. Mas um milagre e o cumprimento, eu não posso dizer todos os textos porque nós não temos o tempo aqui. Mas o profeta Ezequiel profetizou esse acontecimento. Eles voltaram em 1948 para Jerusalém, para Israel, e foram reconhecidos como Estado, como nação. E tem um detalhe importante, é que quando eles voltaram, eles conseguiram preservar o idioma. Eles deveriam falar grego, porque no tempo do Império Romano, eles aprenderam a falar o grego koiné. Mas eles voltaram com o idioma de origem. Eles voltaram com o hebraico. Eles falam a língua hebraica. Isso também é um grande milagre. É algo que não se explica. Agora, eu trouxe esse assunto aqui e eu coloquei como sinal.
não só por essas evidências que provam o cumprimento das profecias, mas por uma notícia que está na televisão, que está em todas as mídias. Hoje, há quanto do mês? Nós estamos hoje no dia 16 do mês de agosto de 2020. Nesses últimos dias, os noticiários têm trazido a notícia de que um acordo de paz está sendo literalmente firmado entre Israel e os povos da Palestina, porque tem vivido por tantos tempos, por tantos anos, por tantas décadas em um pé de guerra, uma violência incrível, mas por fim um acordo está sendo feito. E o que isso significa, pastor? Significa que o anticristo vai se manifestar. Porque quando lemos as profecias, quando houver paz, o acordo de paz de Israel com as nações, o anticristo vai se manifestar. É mais uma evidência de que estamos caminhando para a volta de Jesus. Porque quando ele se manifestar, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus virá e nos tirará dessa terra. Irmãos, eu quero que você que está chorando, que você que está com dificuldade, com luta, com tribulação, enxugue agora as lágrimas do seu coração. O nosso Jesus está à porta, ou às portas, ele está voltando. A terceira evidência, que eu entendo como sinal, porque sempre que Deus fez uma grande coisa, ele preparou um tempo especial. Quando nós lemos Paulo dizendo assim, que Deus preparou a vinda de Jesus na plenitude dos tempos. Muitas vezes a gente não sabe em qual contexto que Paulo estava falando, mas a história por si fala. Qual foi a plenitude que Jesus veio ao mundo? O mundo era como que uma comunidade, como que uma aldeia única. Cada povo tinha o seu próprio comércio, a sua própria forma de existir, a sua própria política, a sua própria economia. Era algo totalmente caseiro, vamos dizer assim. Mas com o Império Romano dominando o mundo, eles criaram a Pax Romana. E nessa Pax tinha uma coisa interessante. O Império Romano pegou o seu exército e fez com que nas estradas principais do mundo tivesse a presença do exército para garantir segurança. Então aquele comércio local passou a ser um comércio extensivo. Houve uma fluidez, uma paz, onde o comércio deixou de ser local, passou a ser regional e passou a ser até internacional. Mas qual foi a plenitude disso ali? É que com isso também facilitou a propagação do Evangelho. O nome de Jesus passou a ser propagado pelo mundo, porque as estradas passaram a ser seguras. Então aquele tempo foi preparado para isso. Jesus disse em Mateus 24:14. Eu vou chegar nesse ponto porque eu creio que estamos numa nova plenitude de Deus. Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho de Jesus Cristo. Não segundo Allan Kardec, mas segundo Jesus. Este evangelho será pregado, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus disse que todos os povos deveriam e ouviriam primeiro o evangelho, para que ele, Jesus, viesse. Jesus sabe onde tem um coração sincero, irmãos. E Jesus não vai voltar enquanto cada pessoa desse mundo não ouvir o evangelho. O meu conhecimento é que já houve um esforço excomunal por parte de todas as juntas missionárias para que o evangelho de Deus chegasse a todos os povos do mundo. Mas isso não aconteceu. Agora está acontecendo um fenômeno que eu chamo de plenitude, uma preparação para a volta de Jesus, onde o evangelho está chegando a todos os povos, que é a internet. Nós, os batistas, ficamos por muito a observar o que acontecia. Eu não falo por todos, falo por mim. Mas, com o advento da pandemia,
todos os pastores estão usando a internet para pregar. E o que acontece? O evangelho vai chegar a todas as partes do mundo como nunca chegou. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ateu que não virá à igreja, ele ouvirá a sua mulher ouvindo o evangelho em casa, ele ouvirá a palavra de Deus. O muçulmano que nunca viria à igreja, lá no seu quarto, na sua casa, ele ouvirá através da internet. Eu creio, irmãos, que esse é um tempo que marca o fim. Porque quando o evangelho chegar a todos os povos, aí se cumpre cabalmente todas as palavras proféticas que sinalizam a volta do Filho de Deus. Estamos vivendo, então, um tempo do fim. Porque enquanto muita gente nunca veio a essa igreja, eu tenho um testemunho de pessoas que estão me ouvindo através do YouTube, aqui mesmo em Norvege. Tem pessoas de todas as partes do mundo ouvindo o evangelho. E a palavra de Deus está se cumprindo. Então preste atenção nisso. Estamos vivendo um tempo em que os sinais, e aqui eu falei deles, Israel restaurado, Joel 12 se cumprindo, o evangelho sendo pregado inteiro, são sinais que têm se cumprido, e são os principais sinais da volta de Jesus. Porque haverá pestes, fome, terremoto, também estão acontecendo. Nós precisamos nos aperceber de que Jesus está voltando. Ele virá para quem? Qual o propósito? Ele virá para nós. Ele virá para arrebatar a igreja do Senhor. Ele virá para tirar o povo dele daqui dessa terra de sofrimentos. E vai levar para gozar de tudo aquilo que ele conquistou e que ele preparou para nós. Mas lembre de uma coisa também. A sua volta será também juízo. Ele virá para julgar aqueles que não são deles, que não é dele. E ele virá para estabelecer o reino milenar. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Eu não sei como será isso, mas eu sei que a palavra de Deus vai se cumprir e Jesus vai pisar essa terra. A Bíblia diz que quando ele pisar um monte que é lá em Israel, aquele monte vai fender de um lado para o outro. Ele vai estabelecer nessa terra aqui um milênio, um período de restauração como era o Éden, para provar o efeito da cruz, para provar o efeito da conquista da redenção do Filho de Deus. Pastor, eu vou me preparar. Eu digo para você, se você não é cristão, aceite Jesus como Salvador e você se livrará da condenação. Se você é crente, porque tem muito crente vendo pornografia, muito crente fazendo negócios errados, muitos crentes se envolvendo mais com entretenimento do que com Deus, preferem mais as coisas do mundo que Deus. É uma vida assim de manias, de costumes, abandonado a fé que produz as obras que apontam, que evidenciam que nós de fato somos de Jesus. Você precisa estar preparado. Você não tem que se preparar, você tem que estar preparado, porque hoje mesmo o Senhor pode vir. Então o cristão, ele precisa estar preparado para a volta de Jesus. Isso é viver de acordo com a palavra do Senhor. Presta atenção numa coisa que Jesus disse. Jesus falou a parábola das 10 virgens, onde ele, Jesus, expressou a seguinte afirmação: tinham 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. E ele disse que as prudentes carregavam em suas lâmpadas o azeite, e as imprudentes não tinham azeite. Elas imaginaram que quando chegasse o noivo daria tempo buscar o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Não vai dar tempo, quando Jesus vier, alguém buscar o Espírito Santo. Somente os que possuem o Espírito Santo verão Jesus. Ou, aliás, encontrarão-se com Jesus. Porque ver, a Bíblia diz em Apocalipse 1:7, que todos verão. Mas encontrar com Ele, somente aqueles que têm nas suas lâmpadas o azeite. Irmãos,
Estamos vivendo o tempo do fim. Nós devemos ficar percebidos, devemos abandonar tudo que é carnal, tudo aquilo que não envolve Deus, e nos apegarmos ao Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu estou encerrando. Vai ser desesperador para aqueles que, tendo ouvido a palavra, não receberem a gloriosa bênção do arrebatamento. Vai ser um desespero incrível, porque o bebê vai sumir, porque os crentes coletivamente no mundo inteiro vai sumir ao mesmo tempo. Vocês perceberam o que a pandemia fez na mídia? Pior será o caos quando Jesus vier para este mundo e para aqueles que fingiram ser crentes, mas não são, porque saberão que a palavra de Deus se cumpriu, que Jesus voltou. E o que vai acontecer aqui é perseguição, é luta, é tribulação, grande tribulação. Então fica firme na fé. Você recebeu Jesus, continue com Jesus. Você é do Senhor, fique firme na fé. Jesus está voltando. A palavra dele está se cumprindo. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe vocês.